Num pesadelo em pleno Couto Pereira, o Coritiba cai diante do Papão. Eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo um pouco sobre esse jogo que aconteceu há pouco entre Coritiba e Paysandu. Jogo que valia muito dos dois lados. Da parte do Coritiba, a possibilidade de retomar a liderança do campeonato, e da parte do Paysandu, a possibilidade de sair da zona de rebaixamento, mesmo que temporariamente, já que ainda teremos o jogo entre o Amazonas e o Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, a começar pela questão do placar, um placar muito significativo, muito elástico, que impressiona pelo fato de que até então o Coritiba só havia sofrido 6 gols no campeonato, ou seja, em um único jogo em casa o Coritiba leva quase o mesmo número de gols que ele havia levado nos outros 16 jogos, mas que também apresentou uma certa insegurança, ou talvez uma certa falta de atenção da defesa do Coritiba. Né? O jogo, para quem viu, pode ter parecido injusto em seu placar, mas na verdade foi uma vitória justíssima do Paysandu, que foi muito preciso e eficiente nas suas finalizações. Né? As poucas vezes que o Papão chegou até a meta do Coritiba, conseguiu fazer o gol, foi eficiente. Talvez ali uma finalização no segundo tempo que não acarretou em gol. E do outro lado, né, um Coritiba que por grande parte do jogo teve muito volume, posse de bola, além de ser muito agressivo no ataque, mas que não conseguia transformar isso em gol. Né? Logo aos 4 minutos o Coritiba chega ao ataque, mas não consegue fazer o gol, uma chance desperdiçada pelo Josué, e não muito tempo depois chega o gol, que foi invalidado por impedimento, né? Numa marcação do impedimento milimétrico, que não é a questão aqui do vídeo, o tema, mas que né, valeria toda uma discussão sobre essa questão, não simplesmente porque né, foi um gol invalidado do Curitiba, mas porque é um absurdo, né, esse tipo de impedimento. Mais uma vez que é a regra vigente, então né, não há como discordar. E não muito tempo depois desse gol impedido, o Curitiba chega novamente ao ataque, sofre uma falta próximo à entrada da grande área, e numa cobrança do Josué acaba conseguindo abrir o placar, que né, não se mantém por muito tempo. Um pouco mais de um minuto depois, numa pressão do ataque do Paysandu, a defesa do Curitiba acaba errando. Né? Felipe Machado recebe uma bola, ele tenta abrir para observar se tinha algum companheiro da equipe para passar, mas como ele estava sofrendo uma pressão né, de frente e acaba não observando o Garcês que chega por trás, ele acaba perdendo a bola e o Garcês ajeita para fazer um belo gol e empatar o jogo. Após o gol, Curitiba chega a esboçar uma reação, tentar retomar a frente no placar, mas não muito tempo depois, né, aos 30 minutos, numa cobrança de falta da lateral esquerda de defesa, da lateral esquerda de ataque né, do Paysandu,
É dado um cruzamento na área e o Diogo Oliveira cabeceia livre, ele se levanta sozinho, assim, em meio à defesa do Curitiba e cabeceia sem chances pro Pedro Murisco, né? Se for falar sobre, né, o resultado, bom, foi um resultado muito terrível, uma vez que é uma goleada com proporções até inacreditáveis, assim, não só pelo histórico do Curitiba raramente sofrer goleadas desse tamanho dentro de casa, né, no Couto Pereira, mas, sobretudo, pela questão de que até então o Curitiba não vinha sofrendo muitos gols, não só por partida, mas no campeonato inteiro. O último gol que o Curitiba tinha sofrido foi no jogo contra a Avaí pela 10ª rodada e, né, passou outras 6 rodadas sem levar um único gol. O que não significa que o Curitiba não estava sofrendo pressão em seus jogos. Eu acredito que o jogo contra o CRB demonstrou muito essa espécie de falta de recurso da defesa do Coxa Branca em algumas situações. É claro, né, que não dá para resumir o trabalho do Mozart nesse jogo, que foi um jogo muito atípico, muito atípico. De todo modo, eu acho que já alguns jogos haviam alguns sinais, né, havia alguns sinais de que o Curitiba poderia acabar sofrendo algum gol por alguns comportamentos, como por exemplo essa ideia de ter uma posse calma na defesa quando se está sofrendo pressão, né? Então, por mais que em muitos casos eu acredito que vale a pena ter essa calma, essa tranquilidade para conseguir trabalhar a bola desde a defesa, né, partindo para o ataque, de nada vale ter essa calma na defesa, em alguns momentos no ataque, ter uma pressa descabida, que foi também visível nesse jogo, não só nesse jogo, mas em outros jogos também. Percebe-se uma espécie de pressa na resolução da jogada quando se há a possibilidade de trabalhar melhor a bola. Eu acredito que o jogo contra o CRB não seja muito um exemplo disso, por uma questão do gramado, do tempo, era um gramado pesado, então é difícil trabalhar a bola naquelas condições, mas muitas vezes se via uma tentativa de fazer esse trabalho mais tranquilo na defesa, enquanto que no ataque, né, ou era ligação direta, ou só cruzamento, enfim, algum chute fora da área sem muita clareza, enfim. Então, eu acho que muito do que aconteceu na partida de hoje já era visível, assim, em outros jogos que, por vezes, né, acabaram não tendo grandes sequelas por uma questão de sorte ou, enfim, alguma jogada espetacular do Murisco, ou mesmo de algum outro jogador, né? Ou pela ineficiência do adversário também. Sempre quis considerar essa questão. Enfim, apesar desses problemas, dessa desatenção da defesa do Coxa, o jogo não foi de todo ruim, né? Nos momentos que o Curitiba precisava, ele apresentava um maior volume de jogo, ele se lançava ao ataque e até mesmo no 2-1 houve a possibilidade de um novo empate, né? Um 2-2. E, né, logo que volta no segundo tempo, o
o Paysandu acaba cometendo um pênalti, né? A bola bate na mão do defensor e o placar vai a 3-2 e poderia, né, ter havido ali um 3-3, enfim. Mas infelizmente aconteceu um pênalti do lado do Curitiba também. E depois do 4-2, enfim, virou um jogo em que o Curitiba tentava pressionar o tempo todo e o Paysandu aproveitava os contra-ataques. Tanto que o quinto gol, né, aos 41 do segundo tempo, sai de um contra-ataque. Né, o Maurício Garcês ele recebe a bola, parte do campo de defesa até o ataque, dá um belo corte no defensor do Curitiba, não lembro agora quem, e bate pro gol. Né? Então, por mais que seja uma derrota muito dolorosa, e talvez não merecesse ter essa dimensão que teve, eu acredito que é um jogo para não se esquecer. Né? É um jogo também que, por mais que possa ter sido dolorido para a torcida, eu não acho que é um jogo para criar uma desconfiança em relação ao elenco, aos jogadores, muito menos criar uma desconfiança em relação ao Mozart, porque o trabalho que ele tem feito até então tem se demonstrado muito bom. Curitiba continua sendo, né, continua no G4, ele, né, agora é o vice-líder, mas enfim, tudo pode mudar. E ainda tem uma boa distância entre ele e o primeiro colocado fora da zona de acesso. Né? Dito todas essas considerações, eu acho que não é um jogo para se esquecer, porque é um jogo que aponta para alguns defeitos que o Curitiba tem e que devem ser observados com muita calma. Né? Porque, como bem sabemos, a Série B é um campeonato muito difícil. Todos os times estão lutando intensamente. Né? O Curitiba perdeu para o Paysandu, que estava no Z4. O Atlético, que, né, vinha de bons resultados também. Né? Não muitos bons, mas, né, venceu a última rodada. Abriu um placar de 2-0 contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, e sofreu a virada. Né? Também é uma demonstração de que não se pode desmerecer o rival, seja ele quem for, na Série B. Né? Seja o Amazonas, seja o Atlético, seja o Paysandu, você tem que respeitar o seu rival e você tem que entrar para vencer com uma atenção extrema. Né? Vale pontuar também que, né, pelo fato de não ter o Maicon na zaga, talvez isso tenha ajudado um pouco nessa desatenção durante o jogo, apesar de que eu acredito que o Aquino seja um bom jogador, mas talvez, né, o fato de não ter o Maicon fez com que o Curitiba sofresse um pouco mais, já que o Maicon é um jogador veterano, muito experiente, assim, com essa gana, né? para disputar toda a bola. Enfim, essas são as minhas considerações sobre o jogo. Né? Se você, né, que está assistindo aí discordar, você pode comentar. Mas eu acredito que não é um trabalho perdido. Né? Curitiba estava a 9 jogos sem perder. Né? Teve uma recuperação espetacular. Claro, é uma derrota muito dolorida, De todo modo, eu acho que, né, é pegar os cacos dessa derrota e seguir em frente. Né? O próximo jogo é contra o Atlético. Tem que tomar cuidado,
né? Não pode ter a mesma desatenção que teve. E tem que olhar para essas questões da defesa, né? A desatenção principalmente. E também essa afobação do ataque para nos próximos jogos ser mais efetivo. Mais efetivo no ataque e ser mais seguro defensivamente. Ainda que até então o Curitiba vinha sendo muito seguro. É isso. Saudações.